Shalom, meus irmãos, a paz esteja contigo. Esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos, trazendo para você as escrituras e também um ponto de vista da visão hebraica, aquela visão original em que os escritores escreveram esses textos, esses livros. Mas primeiro, eu gostaria de destacar uma coisa muito importante. A visão do sistema como um todo sobre essas porções da Escritura não são as mesmas daqueles que a têm como permanentes, como eternas. Muitas pessoas vão dizer que você deve começar a ler a Bíblia do livro de Mateus ou dos Evangelhos, mas não. Nós devemos começar a ler do princípio. E o princípio de tudo nos remete a Abraão, o pai da fé, e tudo que ele nos deixou como um exemplo. Eu gostaria de falar hoje sobre a religião de Abraão. O que ele era? Ele era cristão? Ele era evangélico, católico? Ele era islâmico? O que ele era, meus irmãos? Eu quero mostrar para vocês aqui na visão das Escrituras exatamente aquilo que o sistema esconde de nós. Então vamos juntos. Entretanto, Yahweh havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu Abba, teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui é Gênesis 12. E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a bênção de Abraão se estenderia a todas as nações. Nós estamos falando também dos gentios, estamos falando também dos cristãos, dos evangélicos e até dos islâmicos. Aqui diz assim: partiu Abraão, como Yahweh lhe ordenara, e Lot foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus estavam na terra. Então, a ênfase da Escritura é sempre assim: você tem duas descendências, a descendência de Adão, a descendência de Caim. E definitivamente Abraão era hebreu, ele era descendente de Eber, ele era descendente de Shem, era semita. E nós vemos em contrapartida o povo da terra de Canaã, que era o povo inimigo do povo de Israel desde sempre, desde até Abraão, até os dias atuais. E uma coisa muito interessante: Abraão era contemporâneo de Nimrod. E houve ali um conflito entre o pai de Abraão e o próprio Nimrod, que era o rei daquela região, em que ele perseguiu e queria a morte de Abraão desde o nascimento. Isso está relatado lá no livro de Azar. Mas na Bíblia nós não temos essas menções. Havia uma guerra das descendências desde o início. E diz: Yahweh apareceu a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E ele construiu ali um altar para o eterno Yahweh, que ele aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Bet-El e armou a sua tenda, estando Betel ao ocidente e ao oriente, e construiu ali um altar ao eterno Yahweh e invocou o nome do eterno Yahweh. Então a promessa para o Abraão, desde o início, dada pelo Criador, é que aquela terra de Canaã seria herança de Abraão e de sua descendência. E quando nós lemos essas porções, do que chamam de Pentateuco, ou a Torá, como é chamada pelos judeus, a instrução, nós vemos que o Eterno designou esse povo, não outro. E aquela descendência que a Bíblia traça de Abraão. E depois dele foi Isaac, então Jacó, ou Yaakov. Depois continuaram seu caminho seguindo ainda para o sul, entretanto havia fome naquela terra, e Abraão desceu ao Mitzraim, que é o Egito, para peregrinar ali, uma vez que era grande a fome na terra. E aconteceu que quando estava prestes a entrar no Mitzraim, disse ele a Sarai, sua mulher: entretanto, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti guardarão em vida. Peço-te que fale que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, o meu ser viverá por causa de ti.
E aconteceu que, entrando Abram no Mitzraim, no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Também os príncipes de Faraó a viram e elogiaram diante dele, e a mulher foi levada para a casa de Paró. E ele tratou bem Abram por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, Iarro ao Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abram. Isso aqui é um paralelo com tudo que Abram e a sua descendência iriam passar. Estando escravos no Egito, por causa da contingência, da fome, depois o Messias foi levado para lá. Por quê? Porque o Egito se torna um refúgio no meio dos outros inimigos. Mas o Eterno não quer que seu povo permanecesse lá no Egito. Ele os tira de lá e ele age como um poderoso. E aqui as pragas já caíam sobre aquele lugar, mas por uma circunstância diferente, que era ele queria tomar, o faraó queria tomar a mulher de Abram. Claro, sem saber. Então chamou para Abram e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? De maneira que poderia tê-la tomado para ser minha mulher. Agora veja que a tua mulher, toma, vai-te. E Abram não mentiu completamente, porque Sarai era meia-irmã dele. Então, o que acontece é que ele omitiu o fato de que eles eram marido e mulher. E esse foi realmente um pecado dele, um erro dele. E Paró deu ordens a seus homens a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. O capítulo 13 vai dizer: e subiu Abram do Egito para Negev, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abram era muito rico em gado, em prata e em ouro, e foi em suas jornadas do Negev para Betel, até o lugar onde a sua tenda estivera a princípio, entre Betel e até o lugar do altar que antes fizera ali, e Abrão invocou ali o nome do Eterno, Iarro. Quando você até pega Bíblias como a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica antiga, você vai ver o nome Yahweh, ou Iarro. Por quê, queridos? Porque mais de 8.000 ocorrências do nome do Eterno foram retiradas das Bíblias e substituídas por Senhor, um título que também é um título de um demônio, né? O Beuzebu lá, o Baal. Então, nós temos o nome verdadeiro do Eterno. E a religião de Abrão, ela consiste em seguir ao Eterno Iarro, que quer dizer o grande eu sou. O Eterno de Israel, o mesmo Elohim, ou o mesmo Criador que Abrão seguia, que Isaac seguiu e que Jacó seguia com seus 12 filhos e as 12 tribos de Israel. Aqui diz: e Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, entretanto a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus pertences eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os apacentadores do gado de Abrão e os apacentadores do gado de Lot. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra. E nós vamos ver mais à frente que esses indivíduos dessa terra eram compostos por gigantes, conforme a guerra dos 5 reis, né? E nós vamos ver também como Abrão, desde então, já era uma representação do poder do Eterno que iria limpar a terra dessa semente maligna. Então disse Abrão a Lot: não contenda entre mim e ti, entre os meus apacentadores e os teus apacentadores, porque somos irmãos. Por acaso não está toda a terra diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. E diz: se tu fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, ou do Jordão, que era toda bem regada, antes de Iarro haver destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Eterno Iarro, como a terra do Egito, como que vem para Zoar. Então, normalmente, o povo do Eterno escolhia lugares onde tinha um monte para fazer a adoração, escolhiam as montanhas, os altos, só que Ló se encantou com a planície. Então esse foi o erro dele. Porque na planície é onde a descendência de Caim escolhia para habitar, faziam orgias, conforme veremos no relato sobre Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu para si toda a planície. O verso 12 diz que habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló
habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Entretanto, os homens de Sodoma eram infiéis e grandes transgressores contra o eterno Yahweh. Então, o termo transgressor, já no hebraico, ele remete à desobediência da instrução do eterno, da lei do eterno. Você não transgride algo que não está prescrito em algum código penal. E eles eram transgressores de mandamentos no que condiz à moralidade, conforme veremos nos capítulos a seguir. E diz assim: E disse Yahweh a Abram, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Uma coisa muito importante, queridos, é que a descendência de Abram é comparada ao pó e às estrelas. Ou seja, ela é inumerável. Não se restringe apenas à nação de Israel ou aos judeus espalhados pelo mundo, mas às 12 tribos, das quais 10 estão perdidas por toda a terra, que receberão a confirmação dessa promessa da herança e retornarão para a sua casa. Isso é muito importante porque o sistema religioso vai dizer: sim, essas coisas já se cumpriram ou foram substituídas por alguma outra teologia da substituição. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. A herança é confirmada para sempre, para Abram e a sua descendência. Do verso 18 diz: Então Abram mudou suas tendas, foi habitar junto ao carvalhal de Manre, que está em Hebrom, e construiu ali um altar ao eterno Yahweh. Capítulo 14 diz: Aconteceu nos dias de Anrafel, Meler de Sinal, rei de Siná, Arioque, Meler de Elazar, rei de Elazar, Querdorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra com Bera, rei de Sodoma, e com Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns. E esse termo Refaim se aplica à descendência de Cão, que veio também de Cush, aos gigantes, né? E esse termo Refaim remete aos gigantes, em Asterote Carnaim, aos Zuzins em Ão, aos Emins em Savé, Kiriataim. Então, esses termos, Zuzins, Emins, todos esses eram povos gigantescos, de estatura altamente elevada, que já habitavam na terra. Após o dilúvio, a semente da serpente permaneceu, conforme vimos ali, pelo incesto de Cão com a própria mãe, e Canaã foi ali o pai desses gigantes. Aqui diz: depois voltaram e vieram, verso 6, aos Oreus, no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. E depois voltaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim, de Bela, esta é Zoar, e ordenaram guerra contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arranfel, esses reis que já mencionamos. Ao todo, 4 reis contra 5. Entretanto, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, espécie de piche, né? Que é altamente inflamável. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abram, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abram, o hebreu. Aí é interessante que a Torá, ou a Escritura, diz que Abram era hebreu. Só que muita gente vai dizer assim do sistema: Abram era hebreu? Não, ele não era hebreu, ele morava em Ur dos Caldeus.
Pessoas que não têm o mínimo de conhecimento na genealogia, no historicismo da raiz hebraica, de Eber, que é um antepassado bem anterior de Abraão. Então é importante, queridos, que esses pontos sejam reiterados na nossa mente e fiquem muito claros, que a visão hebraica é a primeira das escrituras. Ela é a raiz de tudo. E Avram era hebreu. A escritura está dizendo que ele era hebreu. Naquele momento, este habitava junto dos cavalos de Mamre, o amorreu, e diz: irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abram. Ouvindo Abram que seu irmão estava preso, armou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Lot, seu irmão, e os bens dele, e as mulheres, e o povo. Depois que Abram voltou a ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Naquele momento, Malquisedeque, que é rei de Salém, o Melquisedeque, trouxe pão e vinho. E ele era o Cohen, o sacerdote do Eterno. E os abençoou, dizendo: bendito seja Abram pelo Criador, o Eterno, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Criador, o Eterno, que entregou os seus inimigos nas suas mãos, e foi dado a 10ª parte de tudo. Muitos vão dizer que aqui foi a origem do dízimo, Só que Abram deu apenas uma vez e foi dos despojos de guerra, tá? Então, muitos não compreendem, o contexto de que as coisas ocorrem, e ele as deu para Melquisedeque, que é uma espécie de representante da hierarquia angelical na Terra. Nós podemos fazer um estudo posteriormente sobre isso, mas não era de uma ordem terrena, não era da ordem levítica, porque ainda não existia a tribo de Levi, mas representava o reino do Eterno. E aqui diz, e isso é um ponto importante, como o reino do Eterno já se representava aqui na terra, por Melquisedeque, rei de Salém, que vem de Shalom, paz, e Arushalayim, a cidade da paz, Jerusalém, mostra que o Eterno sempre escolheu aquele lugar como seu lugar de habitação, e também ele escolheu sempre esse povo hebreu, povo de Israel. Aqui diz, então o rei de Sodoma disse a Abram: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Abram, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao eterno Yahweh, o Criador eterno, possuidor dos céus e da terra, de que não tomarei nem um fio, nem uma correia de sapato, e não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não fale. Eu enriqueci a Abram, mas somente o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que esses tomem sua parte. Prezados, você vê a integridade do caráter de Abram. Ele não era apenas um homem espiritual e de muita fé, mas ele era um homem corajoso que enfrentava gigantes. Isso o sistema não vai falar. Nem tampouco que está relatado em Gênesis 26, e no verso 5, onde diz: uma vez que Abraham obedeceu a minha voz, que é Abraão, obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, o meu mandado e os meus preceitos e os meus regulamentos e as minhas instruções. Então o Eterno já tinha mandamentos. Abraham guardava as festas, conforme vamos ter isso registrado no livro de Azar e Jubileus. Abraham já conhecia o Shabat. Abraham já guardava as leis dietéticas. Abraham já guardava as leis morais, as leis de saúde do Altíssimo. Tudo que tange ao comportamento em comunidade, na casa dele, na família dele. Tanto é que o Eterno o escolheu porque ele sabia que ia guiar o povo dele e o filho dele depois dele nos caminhos do Altíssimo. Qual era a religião de Abraão, meus amados? A religião de Abraham era a religião dos mandamentos, era a religião das escrituras. Ele já tinha uma aliança eterna que o Eterno iria fazer com a casa de Isaac, depois dele, o filho dele, e com a casa de Jacó, depois com seu neto. E é aqui que se fundamenta toda a nossa fé, queridos.
O que veio depois é a invenção humana. Protestantismo, catolicismo, islamismo, aliás, é bem recente. Tudo isso veio depois. Nada disso substitui a fé hebraica, as origens da nossa fé. Portanto, eu peço que você compartilhe essa mensagem, leve para que as pessoas sejam libertas do engano desse sistema que está aí. Que o Criador te abençoe grandemente. Shalom, shalom. Até o próximo estudo.